Olá, galerinha do oitavo ano, boa noite, professora Marisa, da MF Tibério, MF Sônia Maria, psicopedagoga do NAED. O motivo dessa aula é a gente passar por esse momento da pandemia, sendo útil, sendo proativo, fazendo a diferença. Então, a gente sabe que foi estabelecido aí um recesso, mas é sempre tempo de aprender, assim como é sempre tempo de ensinar, e a gente aprende ensinando. Então, nas aulas que nós estivemos presentes, né, que nós estivemos aí interagindo, nós falamos bastante do contexto chamado iluminismo. E eu vou voltar um pouquinho nesse contexto iluminismo antes de prosseguir para o nosso próximo tema, a nossa próxima aula, que seria as revoluções inglesas. Bom, então para relembrar um pouquinho o que foi o iluminismo, né? Foi um movimento intelectual, cultural, que aconteceu englobando todo um contexto de ideias que defendiam a razão em oposição, em contraposição à fé. Tá? Para os iluministas, somente a razão era capaz de tirar a humanidade da escuridão, das trevas. Então, o iluminismo foi um movimento intelectual e cultural, tá? É uma ideologia, um movimento de ideias, de razão, de busca científica, de experiência e técnica científica, tá? Para os iluministas, somente a razão poderia explicar o mundo, nada ligado à religião. Muitos iluministas, sim, eram religiosos e respeitavam a religião, porém, faziam com que esta fosse apenas mais um marco da cultura desse povo e não algo a ser conhecido como científico. Bom, esse movimento intelectual, ele influenciou muitos movimentos, muitas lutas, muitas revoluções que fizeram parte de toda a contemporaneidade e tem reflexo até os dias de hoje, por isso ele é muito importante na história. Os seus principais pensadores foram John Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Bom, quando eu falo de iluminismo, né, que ele defende o método científico, ele defende a razão, ele é considerado assim um movimento que é precursor de todas as ideias liberalistas que nós temos aqui no mundo de hoje. E quando eu falo de movimento científico, que ele defende o movimento científico, quer dizer isso, esse método científico, né? Que ele é considerado indispensável para se chegar a uma conclusão da verdade. Então, para os iluministas, somente a explicação científica é que vai chegar a uma verdade absoluta. Nada mais do que aquele obscurantismo, aquela cultura, aquela fé, aquela religiosidade de outrora, vai justificar as experiências do homem. Somente o que ele experimentar relacionado à ciência, relacionado à compreensão de leitura de mundo, é que vai poder justificar a ação do homem. Bom, então a gente só está relembrando um pouquinho da nossa aula, né? E para relembrar, para ter um contexto geral, vamos falar um pouquinho de John Locke. Então, John Locke, né? Tá aqui para lembrar um pouquinho quem foi ele, tá? Ele era inglês, né? Viveu no século XVIII, foi um dos grandes precursores do iluminismo, né? Ele foi um grande pensador e ele defendia que o governo tem a finalidade de conservar os direitos, certo? E que direito é esse? Um direito natural do homem, que é a vida, a liberdade e o bem material. Então ele defendia que o governo ele tem que garantir que o governado, né, que nós governados no caso, temos direito à vida, à liberdade e a bens materiais. Então isso é um dever do governo, segundo John Locke. Outro pensador importante, né, é Montesquieu. Quem é Montesquieu? Então, observem Montesquieu aí. Para falar de Montesquieu, a gente tem que falar do quê? Da divisão dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Então, ele defendia que os governantes, né, eles não
se mantivessem naquele absolutismo. O iluminismo era um grande opositor ao absolutismo, tá? Então, Montesquieu ele defendia que se criasse uma divisão desse poder em três: o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo, como o próprio nome diz, o que ele faz? Ele vai legislar, né? Ele vai criar leis. O judiciário vai julgar nessas leis o cumprimento destas ou o mau cumprimento destas. E o executivo vai estar incumbido da função de executar essas leis. Por que ele fala dos três poderes? Porque para ele, um poder fiscaliza o outro. Concentrar o poder nas mãos de um só era muita coisa, era concentrar aquele poder absoluto que o iluminismo tanto era contra, né? Contra o antigo regime, contra o absolutismo. Então, essa divisão de poderes defendida pelo Montesquieu, ela traria o quê? Um equilíbrio, né? Esse equilíbrio seria o quê? Seria mais justo para que o homem e seus governados tivessem mais acesso ao poder, tivessem um acesso e um equilíbrio entre esses três poderes. Bom, e aí eu tenho também Rousseau. Quem é Rousseau? Também francês, assim como Montesquieu. Ele defendia a ideia de que o governante e o governado deveriam ter um contrato. E se esse contrato não desse certo, ele poderia ser rompido. Então, eu poderia estar elegendo o meu representante através do sufrágio universal, que é o voto, tá? E ele defendia também uma sociedade mais justa, uma sociedade igual, né? E outra coisa que é bacana falar dele é que ele defendia que se o governante não estivesse agindo de acordo com o governado, de acordo com os interesses dos governados, o que poderia acontecer? Poderia acontecer a sua tirada do poder através de uma revolução. Então, nós já falamos de John Locke, já falamos de Montesquieu e de Rousseau. Agora, nós vamos falar de Voltaire. Quem é Voltaire? Então, vamos lá, Voltaire. Aqui, uma imagem de Voltaire, né? Ele defendia a liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão tem uma frase muito célebre dele. Posso não concordar com uma palavra que dissestes, mas defenderei até a morte o direito de proferir. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que mesmo ele não concordando com nada que você diga, ele vai defender o seu direito a pensar, o seu direito a expressar as suas ideias, porque somente através de um debate saudável, né, salutar, é que se faz a construção de uma democracia. Isso a gente trazendo para um contexto mais atualizado. Na época de Voltaire, surgiram os déspotas esclarecidos. Quem foram os déspotas esclarecidos? Foram reis, né, que trouxeram essas ideias iluministas. A gente pode até destacar aqui para o Brasil o Marquês de Pombal, que é, né, português, e eles trouxeram essas ideias não só para não perder o poder, porque se ficasse naquele absolutismo corria o risco de perder o poder, mas foi colocando em prática essas ideias para que pudesse agregar a esse novo conjunto, né, esse movimento intelectual que ocorria aí já em meados do século XIX. Bom, esse movimento, como eu disse no início da aula, ele influenciou aí algumas ideias, algumas revoluções, alguns movimentos no mundo inteiro. Quais foram esses movimentos? A gente vai estudar esses movimentos particularmente em cada videoaula. A Revolução Francesa, tá? Que ela põe o fim, né, daquele momento de absolutismo da Idade Moderna, e ela vai ser um marco para a idade contemporânea, para esse mundo contemporâneo. Então, essa Revolução Francesa, ela vai ser totalmente inspirada. Percebam que dos 4 que nós citamos agora, 3 deles são de origem francesa, né? Então, a Revolução Francesa ela vai marcar o início da Idade Contemporânea. E as revoluções americanas,
que vão dar início ao gatilho que vai levar ao processo de independência dos Estados Unidos, o processo de independência nas Américas Latina, né, América Espanhola, e o processo de independência, ainda que bem no início, no Brasil. Porém, a gente vai falar de movimentos como Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, que foram totalmente inspirados nos moldes iluministas. Bom, quando eu falo de movimentos que foram inspirados nos moldes iluministas, nesse movimento intelectual que trouxe a razão em oposição à fé, né, eu não posso deixar de trazer isso para o mundo de hoje. Onde eu encontro o iluminismo no mundo de hoje? Eu encontro aqui no Brasil, né? Quando eu falo da tripartição dos poderes, eu falo da divisão do legislativo, executivo e judiciário, né? No qual, até o ano passado, a gente, com o 8º ano, nós estivemos na Câmara conhecendo o funcionamento, né, do poder legislativo, o que seria novamente uma proposta de trabalho de conhecer o funcionamento do poder legislativo, executivo, judiciário, de fazer, né, um contato com esses 3 poderes, mas não podendo fisicamente nesse momento, fica aí o desafio para vocês entrarem aí no site da Câmara, né, de São Roque, assistirem aí as sessões, né, entenderem como que funciona uma plenária, quem é o presidente da Câmara, né, quantos vereadores tem a Câmara de São Roque. Então a gente está trazendo um contexto do iluminismo, né, e revivendo ele nos dias de hoje, que é essa tripartição dos poderes. Legislativo, executivo, né, na figura do chefe do executivo, que é o prefeito do município, o legislativo na composição dos vereadores e o judiciário, onde há o juiz, não só o juiz, mas o promotor de justiça, que vai fiscalizar aí o cumprimento da legislação vigente no município, né, nas esferas. A gente fala do município, mas que desde que se cumpra todas as leis federais, estaduais e municipais. Então é importante entender que o iluminismo, esse movimento intelectual, ele está presente nos dias de hoje no Brasil, não só através da tripartição dos poderes, mas também através do sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? É o voto, né? Nós estamos no Brasil hoje, eu até brinco que a gente tem uma Ferrari na mão, mas não sabemos dirigir. O brasileiro tem uma das melhores, se não for a melhor, mas é uma das melhores democracias, né, onde todos, indistintivamente, homens, mulheres, né, negros, brancos, podem estar votando, né, a partir dos 18 anos, facultativo aos 16 anos, e escolhendo seus representantes, né, que deveriam ser, assim, melhor capacitados, né, isso num contexto nacional, estadual, municipal, deveriam ser melhor capacitados, mas a responsabilidade, quando eu aponto o governo, ela é nossa, tá? Então, a gente trazendo essa aula para o contexto atual, eu tenho que entender que muitos lá atrás pensaram, idealizaram, venceram um sistema absolutista, né? Se a gente pensar que no Brasil, que houve uma escravidão, 2 impérios, vários coronalismos no poder, né? Nós podemos dizer que foi dinastias, mas podemos dizer que foram oligarquias no poder. Ainda temos hoje, mas a culpa é nossa, porque quando nós apontamos um dedo para o governo, temos 3 apontados para nós. Quem colocou o governo lá fomos nós. Então, se ele é corrupto, se ele falha, se ele erra, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa. Professora, mas eu não voto. Mas você pensa, você lê, você faz parte desse contexto atualizado, você sabe discutir ideias, debater, propor, orientar os pais. E é nesse seu papel de estudante que vai construir o seu futuro, é que você tem a responsabilidade de qual é o objetivo da história? Conhecer o passado, para refletir sobre esse presente, compreendendo ele, poder fazer as alterações sociais possíveis para melhorar o futuro. E aí aqui entra o seu papel. Então, você, aluno, aluna, tem tanta responsabilidade no processo democrático quanto aquele iluminista que pensou lá atrás, quanto o seu pai que votou, e quanto toda a sociedade que vota.
Então, gente, nossa aula de iluminismo é só. Eu fiz essa videoaula para a gente fazer uma revisão e já em seguida a essa aula nós vamos falar de revoluções inglesas, que eu deixei o tema na sala de aula, né? Iniciei a introduzir, mas acabou não dando tempo. Então, o iluminismo, ele influenciou diversos movimentos na Europa, na América, e nós vamos voltar lá para a Europa, né? Vamos voltar aqui no mapa e voltar aqui para esse país aqui pequenininho, né? Aqui para o Reino Unido, aqui, né? Para a Inglaterra. Vamos falar um pouquinho de revoluções inglesas, que foram as revoluções puritanas e gloriosas. Eu vou gravar outro vídeo para esse não ficar muito longo.